Ah, eu creio que a maioria de nós, se não todos nós, cremos na boa nova ou nas boas novas do Evangelho. Nós cremos na providência soberana de Deus, que em tudo provê a nossa vida. E tudo isso não tem outra forma de acontecer a não ser pela fé. É pela fé que nós cremos que Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, nos garantindo o perdão de pecados e a vida eterna, e que cremos na soberania de Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida, da nossa história. Cremos isso porque recebemos do Senhor fé para crer nele. Acredito que aqueles que creem nessas verdades não têm planos de abandonar essas verdades. Alguém tem plano de abandonar aqui a sua fé em Jesus Cristo? Não. Ninguém faz esse tipo de plano, né, irmão? Eu não quero abandonar a segurança que eu tenho de que Deus me provê em cada circunstância da minha vida. Ninguém faz plano para abandonar a fé. Mas tem algo que a gente não pode negar quanto à nossa fé. É o fato de que, às vezes, a nossa fé falha. Isso é meio dramático. Talvez agora alguém possa estar dizendo aí agora no seu coração: não, pastor, de jeito nenhum. Pode até estar zangado comigo. Minha fé em Jesus Cristo jamais falha. Louvado seja Deus. Amém. Que bom. Fico muito feliz realmente com isso. Mas eu vou dar só um pequeno exemplo que vai nos fazer refletir sobre a possibilidade da nossa fé falhar. Eu acho que não tem ninguém aqui que já não tenha sentido o mal-estar que a ansiedade traz. E quando eu digo ansiedade aqui, eu digo aquela mais perversa. Aquele tipo de ansiedade que nos faz ter uma preocupação descontrolada. Quando eu julgo que nada mais pode resolver o meu problema e fico naquela angústia por fazer alguma coisa e não sei o que fazer ou não posso fazer, e todos aqueles sintomas que vêm a partir daí, de medo, de angústia, a inevitável depressão, surge com uma velocidade muito forte quando esse tipo de ansiedade, repito, ansiedade como sinônimo de uma preocupação descontrolada. Gosto de pensar na ideia de caminhão sem freio, pesado, na ladeira. Ninguém segura um caminhão desengrenado, descendo uma ladeira longa, com ele bem carregado. Eu entendo esse tipo perverso de ansiedade, como aquela, quando eu digo que ela é uma preocupação descontrolada, como esse caminhão que ninguém para, até que ele possa voltar a frear depois que está andando novamente na reta. Isso não é outra coisa a não ser um sinal, um sintoma de que a fé falhou. Eu não estou dizendo que ninguém abandonou Jesus Cristo aqui. Não estou dizendo que você deixou de acreditar em Deus. O que eu estou dizendo é que a fé falhou. Esse tipo de preocupação, essa ansiedade descontrolada, sem freio, ela tem a capacidade de avaliar as circunstâncias numa perspectiva complicada, porque ela faz a gente olhar as coisas de amanhã, depois de amanhã, como se nós não crêssemos num Deus soberano, num Deus que sabe tudo sobre amanhã e eu não sei. Essa ansiedade perversa nos faz olhar o amanhã como se nunca tivéssemos crido num Pai de amor, de justiça, perfeito, santo. O amigo íntimo desse tipo de ansiedade, que é o medo, que é aquilo que os especialistas rapidamente chamam de pânico, medo de sentir medo,
vem como causa desse tipo de preocupação. E isso é, sim, um sinal de que a fé falhou. E repito, eu não estou dizendo que você perdeu a sua salvação, se você está se vendo numa situação semelhante a essa que eu mencionei. Mas eu estou afirmando que esse é um daqueles momentos onde a nossa fé falha. Há um exemplo muito interessante desse momento lá com Jesus no Mar da Galileia, em Marcos capítulo 4, verso 40. O mar agitado, os discípulos no barco, e eles apavorados, não com as ondas exatamente num primeiro momento, não exatamente com um vendaval, mas com medo daquilo que poderia acontecer, mas não tinha acontecido ainda, que era a morte. Eles temiam a morte, algo que antecipavam diante daquela aflição, esquecendo da soberania de Deus, do próprio rei que estava com eles, esquecendo do amor do Pai, daquele que estava com ele naqueles momentos, mas Jesus o responde, ou fala, ou os argue naquele momento, dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Jesus completa dizendo: vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, a fé de vocês falhou? Porque eles queriam que Jesus estava ali. Eles queriam que Jesus era o Messias. Eles não estavam ainda percebendo até onde isso deveria levá-los no que diz respeito à dependência, confiança e esperança. A ansiedade nos faz perder de vista aquilo que nós já confessamos crer. Essa perversa que eu estou dizendo aqui. O que veremos nessa noite é que a fé realmente falha. Pelo menos a minha, de vez em quando, falha. E vamos olhar lá para Gênesis capítulo 12. Abre lá. Vamos ver um incidente na vida de Abrão. Gênesis capítulo 12, dos versos 10 até o capítulo 13, verso 4. Gênesis capítulo 12, do verso 10 até o capítulo 13, verso 4, diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou tão bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e camelos, servos e servas, jumentos e jumentas, né? Servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar
ali Abraão invocou o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor querido, muito obrigado a Deus por cada pessoa aqui nesta noite, cada pessoa que nos visita. Ó Deus Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, fala conosco pela Tua palavra, que sejamos, ó Pai, desafiados a sermos homens e mulheres melhores para o Senhor, cheios de temor e fé. Ajuda-nos, ensina-nos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada nós vimos que fé verdadeira em Deus é uma fé que... é uma fé que cresce. Uma fé verdadeira, genuína em Deus é uma fé que cresce. Então, tanto em Gênesis como hoje, nós estamos vendo na vida de Abraão que a fé cresce na medida em que ela é testada. Vimos semana passada que o processo de crescimento da fé de Abraão foi iniciado por Deus. Foi Deus dando empurrão em Abraão o tempo todo. E diante de diversas provas, ele foi tendo o seu, como falamos, né, ele é um pai da fé em treinamento. E ele está ainda nesse processo. Aqui vimos nos versos 1 a 19, semana passada, que a carreira de Abraão ela foi totalmente iniciada por Deus, ou seja, foi Deus que foi o conduzindo aqueles momentos, aqueles desafios todos, enfim. Mas o primeiro grande desafio ainda não tinha chegado. O primeiro grande desafio, a vida de Abraão chegou agora. Ele ficou com fome. Ele já estava em Canaã. Ele já estava onde Deus ordenou que ele chegasse, onde ele deveria estar. Mas ali havia um problema grande. A terra de Canaã, naquele momento, não era uma terra tão irrigada quanto as terras do Egito, as terras de Ur, por exemplo. Canaã não tinha a terra não era tão fértil e havia um problema naquela circunstância de falta de produção agrícola. Havia fome em Canaã. Mas Deus ordenou que Abraão fosse para lá. Mas ele, quando se deparou com essa situação, ele ficou tenso. Tomou algumas atitudes. O verso 10 diz assim: houve fome naquela terra de Canaã, onde ele estava. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Eu acredito realmente que Abraão, como um crente ainda imaturo, como muitos de nós, ele não estava ainda associando crescimento às lutas, aos sofrimentos da vida, às provações que batem à nossa porta, e tudo isso fazendo parte naquele treinamento de Deus na escola da fé, onde Deus matriculou Abraão. Ele não entendia ainda muito bem essa junção de crescer na fé implicava em vencer provas e ser testado. O fato é que Abraão conhecia pouco a Deus ainda. Ele não conhecia Deus profundamente. Ele não tinha vínculos que teria mais à frente. Passar fome, provavelmente, para Abraão era uma coisa nova. Ele era de uma família farta. Seu pai, seguramente em Ur, e a família não tinham nenhuma necessidade. Eu creio que em Harã ele também não passou nenhuma necessidade maior. Ele devia ter suprimentos para aquele deslocamento de Ur até Harã, como vimos semana passada, e agora de Harã, descendo, costeando ali o Mediterrâneo, chegando até Canaã. Mas em Canaã, quando ele se estabeleceu, houve problema. Não era uma coisa fácil, não, para quem não tinha experiência alguma em passar algum tipo de necessidade física. E fome é um negócio que judia, né? E eu imagino Abraão em Canaã, sentado numa noite, pouquinha comida, ao dia seguinte, provavelmente, ou talvez já com quase comida nenhuma, ele pensa, tem informações que no Egito tem tanta comida quanto tinha em Ur. Eu vou pegar meu povo e vou embora para o Egito.
E lá nós vamos ficar o tempo, vamos comer, e parecia essa uma decisão muito lógica, né? Lá tinha comida, em Canaã não tinha. O problema é que você não vê em lugar nenhum desse texto que Abraão consultou a Deus. Não há nenhuma sugestão de Deus, se ele tivesse problema em Canaã, que ele descesse para o Egito. Deus não disse isso. Abraão agiu por conta própria. A gente pode dizer, sem dúvida alguma, que a fé de Abraão falhou aqui. Ele não devia ter tomado essa decisão, mesmo diante da fome. Nos versos 11 a 13 desse trecho, Abraão ele vai chegando, ele nem chegou ainda nas fronteiras do Egito, ele já começa a falar um monte de coisas, como se ele tivesse algum tipo de capacidade de vidência. Ele começa a antecipar uma série de problemas, eu acredito até usando o linguajar dos nossos dias, né? Ele tem um surto de ansiedade, um surto de medo. Dá uma agonia estranha em Abraão e ele começa a antecipar uma série de perigos e ameaças. Ele nem sequer tinha entrado no Egito ainda. Olha o que diz os versos 11 e 13. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. E Sarai já imaginando, olha, ele está me chamando de bonita assim, de nada, de graça. Mal sabia ele que ele ia entregar de bandeja para o faraó. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas vão deixar você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Ai, ai, ai. Irmãos, guardem isso. Nada disso tinha acontecido ainda. Ele não tinha nem sequer entrado ainda no território. Não tinha aquela plaquinha ainda, município de Canaã, e fim do município de Canaã e começo do município do país do Egito. Ele não tinha ainda passado por nenhum tipo de barreira, de controle alfandegário, fiscalização. E ele já está com o coração dele cheio de pressupostos, como se Deus não existisse. E se ele não tivesse promessas claras de Deus a respeito dele. Ele simplesmente, impulsivamente, e com uma estratégia, vocês vão ver, grande, ele toma uma decisão que tinha até certo sentido se ele não conhecesse, ou, como disse, ele conhecia pouco a Deus, mas o que ele já conhecia de Deus já era suficiente para ele não fazer o que fez. Mas a sua fé falhou. E a sua jovem mulher de 65 anos, Sarai, lindona, era um broto, Sarai. Ele está apavorado, porque a mulher dele é linda, ele vai morrer. Partindo do princípio que ela morreu com 127, era garotona. Estava na flor da idade, no meio do caminho. E era lindona mesmo. Devia ser um arraso. Porque o pessoal lá do Egito, quando bateu o olho em Sarai, linda de morrer. E todo esse pânico de Abraão, né? Ele sabia, que não era também nenhum inocente, ele sabia que o destino de um estrangeiro no Egito, com uma mulher linda, essa garotona de 65 anos, certamente iam passar a faca no cangote dele para poder ficar com sua mulher. Isso era o que poderia acontecer. E até essa história dele dizer que, propor a sua mulher que dissesse que ela era sua irmã, tinha uma certa, um fundo de verdade, porque se você olhar um pouco mais à frente, lá em Gênesis 20, 13, Sarai era sua meia-irmã. Ela era filha do seu pai, mas não era filha da sua mãe, como diz lá no capítulo 20, verso 13. Só ele omitiu só uma coisinha. Ela também era sua esposa. Mas foi interessante daquela mentidinha ali, né? Era só parte da mentira, era só sua esposa. Eu creio que a ideia era muito estratégica. Quando aqueles homens da região do Egito ali batessem o olho de Sarai, vissem que era linda, diziam, não, eu sou irmã dele.
E eles certamente iam montar algum esquema, não sendo esposa, para pedi-la em casamento. E pedindo em casamento, dentro do costume da época, ele teria uma carência grande entre o pedido de casamento e a entrega da irmã. E nesse período, então, talvez a fome passasse, era coisa de 1 ano, mais ou menos. Vocês lembrarem de Esther, aquela preparação de Esther, gerou 1 ano, e aqui a cultura é bem parecida. E em 1 ano, talvez a fome acabasse em Canaã, ele catava a sua mulher Sarai e voltava para lá, para Canaã, e dava uma jogada, né? Uma tremenda de uma armada para tentar sair desse problema, ele não perder o pescoço e não ter que dar a sua mulher, enfim. Um grande plano autônomo, um plano sem Deus, um plano de Abrão, e somente de Abrão, e maléfico também, terrível, por diversas razões. Abrão ignorou a presença de Deus, Abrão ignorou a providência de Deus. Abrão ignorou as promessas de Deus. Abrão ignorou o amor de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus. Abrão ignorou a Deus. O duro, irmãos, é que a gente tem uma tendência terrível de fazer coisa muito semelhante. Muito semelhante. Diante das crises, das coisas que nos assustam. E tem muita coisa que realmente nos assusta. A gente passa por situações na vida que nos amedrontam. De verdade. Ninguém está pecando quando fica assustado diante de alguma coisa que assusta. O pecado está em achar que Deus morreu. O pecado está em achar que Deus não é mais um Deus de amor, de justiça, soberano. Deus da providência. É aí que está o problema. O problema de Abraão, muito comumente, é o nosso. Ignorar a presença e o poder de Deus em nossa vida. Ninguém diz que Deus não existe, mas muito facilmente a nossa fé falha e agimos com planos autônomos, como se Deus não existisse. O fato é, o plano de Abraão era completamente errado porque ele coloca a pureza da sua mulher em perigo, a esposa da promessa. Um absurdo que esse homem fez. Abraão estava errado porque ele procura a ajuda de Sarai e despreza o socorro do Senhor. E Sarai, me faz um favorzinho, diz que tu é minha irmã, senão eu morro. E Deus, com uma enorme de uma promessa, lá em capítulo 12, versos 2 e 3, que ele diz lá, olha, Abraão, nada mais, nada menos, o negócio é o seguinte contigo, farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele só esqueceu disso. Fez um pacto de engano com a sua mulher, certamente pressionou Sarai, em detrimento das promessas do Senhor, que ele já conhecia. Me assusta um bocado, irmãos, me ver tomando decisões semelhantes à de Abraão, na minha vida, quando eu me vejo assustado com as aflições da vida. Abraão estava totalmente errado em decidir no seu coração o que aconteceria e que a única forma de impedir o que ele no seu coração decidiu que aconteceria, porque ele não tinha nem entrado no Egito ainda, ele decidiu mentir como a única solução para um problema que nem sequer tinha acontecido ainda. Abriu mão da santidade, do poder, da justiça e do amor de Deus e barganhou com a mentira a sua segurança e a sua esperança. Dramático, irmãos. Dramático. Mas eu acho que o mais dramático vem agora. Deus permite que os temores de Abraão se concretizem todos. Cada um deles. Olha o que diz nos versos 14 a 15. Quando Abraão, agora então, chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era bonitona, muito bonita.
Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Uau! Deus deixou que tudo que Abraão imaginava acontecesse. Na verdade, eu julgo aqui que muito mais do que Abraão imaginava. Aí alguém pode sair aqui defendendo a causa de Abraão. Mas, pastor, não aconteceu tudo o que Abraão disse, pastor. Tudo que ele falou está aqui agora acontecendo. Não foi isso mesmo? Não mesmo. Não mesmo. Abraão foi fortemente atingido pelo aquilo que ele temia. E a causa foi ele mesmo. A causa do que aconteceu com Abraão foi ele. Ele que gerou essa situação. Esse medo do futuro. Esse plano incrédulo, completamente carnal. Foi isso que realmente gerou o que aconteceu. Irmãos, muitas coisas que tememos e acabamos sofrendo são auto-infligidas. Ou seja, nós causamos. Muitas delas. Muitas. Se eu for bem honesto, a maioria. E Deus então ensina agora a Abraão uma lição muito interessante, e a nós também. Abraão, você não sabe nada sobre o futuro. Deus diz para a gente agora, meu filho, você não sabe nada sobre amanhã. Eu sei tudo sobre amanhã. Você não sabe nada. Tem dito isso para muitas pessoas diferentes. Como Deus nos prepara e não podemos negligenciar as situações que a gente vive, por mais adversas que sejam. Se amamos e tememos ao Senhor e cremos que o Senhor é o dono da nossa vida, e a nossa fé está num processo de crescimento, então cada alegria ou frustração, tristeza ou dor que passemos hoje nos prepara para amanhã, porque Deus vê amanhã e eu não. Você não. Amém? Você crê nisso? Então foi isso que Abraão estava aprendendo aqui. E nós também. Você fez um monte de plano, não tinha nem entrado no Egito, já tinha dito a tudo que ia acontecer. Ah, é? Agora vai. E você vai entender que você não sabe nada de amanhã. Eu que sei. Eu creio que jamais passou pela cabeça de Abraão, nesse seu super plano, que o faraó se apaixonaria por Sarai. Jamais passou na cabeça de Abraão isso. Ele achou que talvez um viajante, um morador do campo ali das regiões em volta do grande Egito, né, talvez alguém pudesse ali, de alguma aldeia, algum lugarejo, matá-lo e ficar com sua mulher. Ele jamais, nesse seu mega plano tão especial, tão esperto, ele imaginou que o faraó se apaixonaria por Sarai. E o faraó levou Sarai para o palácio. E ali Sarai ficou no palácio, provavelmente no harém do faraó, com todas as outras concubinas aguardando o dia do seu casamento. E repito, dentro do contexto, depois você dá uma olhadinha lá em Esther capítulo 2, versos 12 a 14, você vai ver que Esther ficou 1 ano sendo preparada para casar com Assuero. Era assim na cultura da época. Provavelmente, Sarai ficou dentro do palácio do faraó 1 ano. O plano de Abraão, o super plano esperto, é que ele ia falar com o pessoal, os camponeses ali em volta do Egito. Não, vai ficar 1 ano aqui comigo e depois eu entrego para vocês, a minha irmã, daqui a 1 ano. Jamais ele podia imaginar que o faraó a colocaria dentro do seu harém, preparando-se para 1 ano depois casar-se com ela. Não há nenhuma evidência de que houve qualquer tipo de relacionamento físico entre o faraó e Sarai. Não há nada que prediga isso. Agora pensa comigo. Você pode
imaginar os agonizantes dias de Abraão, as agonizantes noites de Abraão, imaginando o que poderia, já a imaginação ele era bom, né? Imaginando o que poderia estar acontecendo dentro do palácio do faraó, com sua querida Sarai, sua linda Sarai, ele 1 ano sem contato nenhum com sua esposa. Aí ele vinha e pensava, eu pedi para ela dizer que era minha irmã. Eu pedi para ela mentir por mim. Noites e noites de agonizantes lembranças. Por outro lado, o plano dele deu certo, né? Aí ele não morreu. O verso 16 diz assim: ele, o faraó, tratou muitíssimo bem Abraão. Por causa da sua, então, irmã. Tratou ele super jóia. Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Ele já saiu de Ur com servos e animais e umas coisinhas para sua despesa. Canaã, a coisa ficou complicada, ficou sem comida, deve ter comido tudo no caminho. Mas certamente tinha servos, que o texto nos diz que ele tinha servos ainda. Aí ele recebe muita coisa. Na verdade, o faraó, dando essas coisas para Abraão, estava dando para ele o dote pela sua irmã. Ele não procurou? Ele conseguiu. Só que muito mais do que ele pensava. Abraão não sabe nada de amanhã. Tudo corria muito bem para Abraão. Mas sem Sarai. Sem a sua mulher. Sem a mulher da promessa. O fato, meus irmãos, é que a prosperidade aqui, no caso financeira, segurança, recursos, jamais é uma bênção sem a paz do Senhor, sem a alegria do Senhor, sem vir em consequência de um andar reto na presença do Senhor. Não há bênção nenhuma nisso. Observe aí que depois desse super plano de Abraão, nos versos 11 e 13 que nós vimos, Deus está em silêncio total até o verso 17. Deus parece que não participa desse momento da história de Abraão, e eu acho que não participa mesmo. Deus deixa Abraão falhar. Deus deixa Abraão falhar. Até que a situação ficasse realmente, completamente sem esperança. Ou pelo menos aparentemente sem esperança. Sabe o que me choca nesse inteirinho? Você não vê em nenhum momento Abraão clamando a Deus por Sarai: Senhor, cuida da minha mulher linda. Não deixa o faraó tocar nela, me tira dessa, Senhor. Você não vê. Em nenhum momento ele está suplicando, clamando a Deus por Sarai. A fé de Abraão falhou. Ele estava mal, possivelmente muito angustiado, mas ainda está lidando com consequências desse plano autônomo, fruto de uma fé que falhou. É assustador esse momento aqui, não ver Abraão orando por sua mulher. Ainda assim, mesmo sem Abraão fazer o seu papel de clamar por Sarai, pelo menos o texto não nos diz isso, nós vemos que Deus protege Sarai. Deus guarda Sarai. Sarai era a mulher da promessa. Era a mulher que Deus deu para Abraão. Deus protege Sarai de uma forma extraordinária. E intervém também nesse momento conturbado espiritual de Abraão. Olha o que diz nos versos 17 a 19. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Irmãos, um homem do status do faraó do Egito,
E não ia gastar tempo com essa conversa aqui com borra-botas de um Abraão. Já matava logo na hora. Tu mentiu para mim, rapaz? Nem traz para cá, já esfatia. Como é que é? Esfatia? Esfateia? Sei lá. Corta! Picota esse homem aí fora. Esconde os pedaços para ninguém lembrar dele. Nós vemos aqui um faraó cheio de temor. Talvez ele esteja trêmulo. Não somente o faraó, mas como toda a sua corte foi atingida por uma praga. Eu não sei como, nem a Bíblia nos diz como. Mas de alguma forma sobrenatural, extraordinária, essa praga trouxe à mente do faraó o entendimento de que era o Deus de Abraão que estava causando aquilo. Ele treme. Ele entra num certo pânico. Ele percebe o engano que ele cometeu por causa de Abraão. E dá uma tremenda de uma bronca em Abraão. O profeta de Deus foi esculachado pelo pagão faraó. Deus deixou falhar tudo na vida de Abraão. Agora o pagão faraó põe o dedo na cara de Abraão. E a gente vê que com muita razão, você mentiu para mim. Por que você fez isso? Irmãos, eu acho isso extraordinário. Cuidado de Deus com Abraão. Com um homem que já tinha recebido uma promessa tremenda, lá nos versos 2 e 3 do capítulo 12. Como Deus livra Sarai de forma sobrenatural, como aquele homem entendeu através daquelas pragas que aquela mulher não era para ser tocada. Homem que governava tudo. Ele era dono de tudo, tinha poder para mandar matar e viver. Ele simplesmente, Deus permite que ele tenha o discernimento de que aquela mulher não era dele. E repreende fortemente Abraão. Eu acho isso espetacular, irmão. Sabe por quê? Uma das formas mais, para aquele que crê no Senhor Jesus, mas que por alguma circunstância sua fé pode ter falhado, eu não vejo nada como mais glorioso do que Deus cumprir a sua promessa comigo, mesmo a minha fé tendo fracassado e eu feito coisas absurdas. Sabe por que nós temos dificuldade de crer nisso? Porque nós não temos com facilidade, nós não entendemos realmente na perspectiva de Deus o que é justiça. Justiça para nós é muito facilmente entendida como vingança. E justiça para Deus simplesmente é para revelar a sua própria glória. É apenas para mostrar para o homem que ele continua Deus, que ele não mudou. Nosso senso de entender justiça como vingança nos faz imaginar por que Deus não sapecou Abraão aqui. Porque Abraão, que vinha conhecendo o Senhor, não podia receber disciplina maior do que não morrer. E ver Deus livrar a sua mulher, pelo qual ele nem sequer orou, nem sequer clamou. E aqui o homem está começando a ser restaurado. E aqui começa Deus a restaurar, a trazer Abraão de volta da sua falha na fé. Versos 12 a 20, até o 13, 4. Vamos ler. Acompanhe aí, por favor. Verso 20 do capítulo 12, até o verso 4 do capítulo 13, diz assim. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negueve, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Ele partiu para Negueve em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar em Betel e Ai, onde já havia acampado ou armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar.
Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Interessante demais pensar nessa questão do altar, abrindo aqui um parênteses, que assim que Abraão, depois de ouvir a ordem do Senhor, o chamado do Senhor, saiu de Ur, foi para Arã, de Arã passou pela região de Sinear, chegou em Canaã, voltou um pouquinho a Betel, na região de Ai, e ali montou um altar, um memorial e adorou o Senhor. A mente estava tão corrompida, a fé estava tão falha, que ele chega no Egito, onde tecnicamente ele achou que era a provisão dele, ali teria comida e sobrevivência. A gente não vê em nenhum momento ele levantando qualquer tipo de altar no Egito para adorar o Senhor. Olha como quando a nossa mente parte para os nossos planos, independente da vontade do Senhor, como nós nos perdemos. Ele não deixou de crer em Deus, não. Ele estava agindo carnalmente. Olha que, apesar, ainda lá no Egito, Deus preserva, então, a sua mulher, Sarai. Deus preserva a vida de Abraão. E Abraão e todos os seus bens, ele ganhou uma grana do faraó. O faraó diz assim: vai embora você, tua mulher, teus bens, teus servos, a vaca, o boi, o camelo, o ouro, a prata, sai daqui. Vai embora. Ele levou tudo. E o texto ainda diz que eles foram escoltados pelos guardas do Egito até Canaã. Olha o que Deus causou no coração do faraó. Isso só aumenta a vergonha de Abraão. Ele pensando: meu Deus, esse homem pagão está crendo na soberania, no poder, na autoridade de Deus, e eu que fui chamado para algo especial, tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, eu agora estou sendo ordenado por um pagão a fazer o que meu Deus mandou. Ele agora me manda de volta para Canaã. Ainda manda os guardas deles me levarem, porque se eu posso tentar mudar de ideia no meio do caminho, os guardas do Egito me levarão até um lugar que eu não devia ter saído. Irmãos, se não veio vergonha na cara de Abraão até aqui, talvez não viesse mais. A gente julga que a ausência de bênção é a ausência do amor de Deus, né? Estamos vendo que não é bem assim, não. Deus deu um bocado de coisa para Abraão, inclusive a sua disciplina, lhe dando tudo o que ele poderia ter recebido sem desobediência alguma. Imagina os empregados de Abraão. Olha o que ele fez com Deus. Estava desmoralizado Abraão. Olha só, Abraão, o pai, né, o homem que vai estar aí, o grande patriarca, tem promessa para ele, cheio de empregado, talvez debochando da cara de Abraão. Ele volta para Canaã. E em Canaã, ele se encontra com o quê? Com o altar que ele havia erguido quando passou por lá, quando chegou em Canaã. Ele volta para o altar que estava lá, e o finalzinho do verso 4 diz: onde ali Abraão invocou o nome do Senhor. Aqui Deus completou a restauração na vida do seu servo. O levou escoltado pelos guardas do Egito para o lugar que ele não deveria ter saído. Deus usando o ímpio para disciplinar o crente. Muito bem, irmãos. Estão acordados ainda? Posso continuar mais um pouquinho? Enquanto a nossa fé falha, Deus não falha. Amém? Verdade gloriosa. Abraão, então, decidiu duvidar dos cuidados do Senhor quando estava passando fome, quando estava com aflições. Nessa angústia, nessa situação difícil, decidiu sacrificar sua mulher com um senso absurdo de autopreservação, muito louco. Mas, apesar do grande fracasso espiritual de Abraão, Deus o preservou, Deus o guardou, até o fez prosperar. Mas certamente isso nos mostra que Deus não é fiel porque Ele vê algo de bom em nós. Deus não é fiel porque nós somos legais. Deus é fiel por causa dEle mesmo. Deus é fiel por causa do seu caráter santo. Irmãos, que varada que Abraão tomou quando saiu do Egito ileso. Que varada nas pernas. A fidelidade de Deus diante dos nossos fracassos
ela se aplica realmente a nós também hoje. É um texto muito bacana quando Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Vamos ler juntos? Se somos infiéis, ele, pois não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Irmãos, nossa segurança eterna, nossa santificação, nossa esperança repousa na fidelidade de Deus, não na nossa. Você já imaginou se nossa esperança eterna dependesse do nosso senso de fidelidade? Do jeito que nós somos interesseiros, carnais, egoístas, estávamos perdidos. Esse é um conforto maravilhoso para aqueles cuja fé ainda irá falhar. Não é? Isso é muito bom. Mas há uma diferença muito importante, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse finalzinho. Há uma diferença muito importante entre dúvida, que é a ideia da fé que falha, e negação, a ideia da rejeição. São duas coisas bastante diferentes. Abraão não rejeitou a Deus. Ele falhou em crer que Deus o livraria da fome, da morte, das coisas que ele concebeu na sua cabeça. Eu acredito que há situações que nos leve, na verdade, se cremos em Jesus, não há situações que nos leve a renunciar a Cristo Jesus. Eu creio que não. Irmãos, mas tem épocas na vida da gente que a nossa fé sucumbe à dúvida. Não creio que neguemos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Mas tem situações que a nossa fé falha, que a dúvida nos aflige. Aquelas provações bravas, sofrimentos, perseguições, adversidades, muitas delas espremem a nossa fé. Nos dão uma apertada, nos causam dúvidas. Eu creio que esse foi o caso de Abraão. Bem o caso de Abraão. O que a gente não pode é minimizar, de forma alguma, o fato de que a nossa fé pode falhar. Não podemos minimizar e nem nos encontrar nesta afirmação algum tipo de álibi para fracassar na fé. Desobedecer à vontade conhecida de Deus jamais vai trazer alegria, consolo, esperança ao crente. Jamais. Se você tem a vontade conhecida de Deus para obedecer e decide fazer diferente, não ache que você vai conseguir se sentir seguro, em paz, como um crente no Senhor Jesus, porque isso não vai acontecer. O dote que o faraó deu para Abraão jamais valia aquelas noites terríveis que Abraão deve ter passado durante pelo menos um ano, pensando onde sua querida Sarai estava e o que ela estava passando. E o que é pior, eu coloquei minha Sarai nisso. Não tem dote de faraó que resolva esse tempo de angústia que esse homem passou. Nunca vai ser uma opção legítima escolher a dúvida no lugar da obediência. Jamais. A nossa fé, por vezes, pode fracassar, mas isso é lamentável, isso é lastimável, isso é doloroso. Mas, ao mesmo tempo, é confortador saber que nem isso pode mudar os propósitos do meu Deus para a minha vida, para a nossa vida. Amém? Vamos terminar lendo esse texto juntos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Pai querido, eu agradeço ao Senhor por podermos olhar para a vida do teu servo Abraão, alguém que o Senhor usou na história de forma tão grandiosa. Deus, que ele não nasceu pai da fé. Este homem foi treinado na escola da fé. Passou por momentos
onde foi reprovado. Passou por momentos onde a sua fé falhou. E o Senhor nos corrige de forma tão maravilhosa. O Senhor nos faz crescer nos momentos onde aos nossos olhos merecíamos morte. Mas porque o Senhor é fiel a ti mesmo. O Senhor honra o seu próprio nome. Isso tem que trazer em nossos corações um grande encorajamento, que não tem que ser opção. Nos sentir seguros quando a nossa fé falha. Falhar na fé não pode ser opção. Mas se falharmos na fé, nós temos um Deus perdoador, um Deus capacitador, que nos renova, nos faz encontrar na derrota a oportunidade de crescer, e o Senhor nos restaura, e a tua disciplina, ó Deus, nos constrange. Nos constrange a nunca mais, ó Deus, buscarmos a dúvida como opção no lugar da obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar sempre no Senhor e não em nós mesmos. Na tua fidelidade, ó Pai. E encontrar nisso descanso, consolo, esperança. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos na vida do teu servo. E que se há alguém aqui, ó Deus, nesta circunstância onde a fé está falhando, que haja confissão de pecados, ó Deus. Que haja arrependimento agora em nome de Jesus. Que haja restauração, porque estar aqui agora eu tranquilamente entendo como o Senhor tirando do Egito, seguro, ainda que no meio de algum tipo de fracasso, o Senhor nos tirando em segurança e nos mostrando, eu continuo Deus apesar do seu fracasso. Eu continuo Senhor, fiel às minhas promessas. Isso traga aos nossos corações profundo arrependimento, quebrantamento e mudança em nome de Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, no nome do teu Filho. Amém. Ok, irmãos. Eu queria convidar